O ultrassom ele está sendo uma ferramenta cada vez mais útil e a gente está descobrindo cada vez mais como utilizá-lo melhor e descobrindo cada vez mais sinais típicos de diferentes condições. Então, acho que fica aí a sugestão e a dica para incentivar a gente a pesquisar, a usar cada vez mais e conhecer cada vez melhor esse recurso, né? Em relação a esse exame rapidinho, principalmente do cardíaco, que são 5 Fs. Forma, então ele mesmo já viu o ventrículo dilatado, por exemplo, retornando ao caso do seu Joaquim, então forma, tamanho do coração e válvulas, fluido, se tem derrame pericárdico, você coloca o probe, você consegue ver se tem um derrame pericárdico, esse paciente pode estar tamponado ou não, às vezes ele já vem para você com noradrenalina, vasopressina, ou derrame pleural. Entre no universo da anestesia com a gente. Café com Anestesia, o podcast do SMA. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso episódio do Café com Anestesia, podcast do SMA. E eu sou Guilherme Moura, diretor de inovação do SMA, e a cada 2 semanas nós temos um encontro marcado por aqui para discutir alguns temas desafiadores em anestesia, situações onde há necessidade de decisões difíceis e rápidas, onde o sucesso na condução de um caso ou o fracasso do procedimento pode ser definido por detalhes. Aqui vai ser nosso espaço de discussão. Eu, você e um time de grandes especialistas vamos discutir sobre casos e descobrir como nós podemos otimizar todo o processo anestésico e, por consequência, melhorar a vida de um paciente. Então, aumenta o volume porque está começando o Café com Anestesia. Os casos clínicos discutidos nesse podcast são fictícios e criados apenas para fins educativos. Seu Joaquim, 84 anos, chegou ao centro cirúrgico numa manhã fria de quarta-feira. Ele tinha caído em casa 2 dias antes, escorregado no banheiro e fraturado o quadril. Morava sozinho desde que a esposa falecera e agora dependia de uma visita de uma vizinha para acompanhá-lo nas consultas. Era um senhor magro, gentil, com mãos marcadas pelo tempo e um olhar sereno, mas cansado. Enquanto ele era preparado para a cirurgia, a equipe percebeu que não conseguia funcionar nenhuma veia periférica. O tempo de internação, a desidratação, o envelhecimento da pele tornavam o procedimento difícil. O anestesiologista responsável, experiente e atento, decidiu não insistir. Pediu ultrassom portátil e, com a imagem clara da veia basílica projetada na tela, realizou com precisão a punção do acesso venoso profundo. Tudo foi feito com calma e respeito. E seu Joaquim nem se deu conta de que estava sendo assistido por uma tecnologia de ponta. A cirurgia programada para a correção da fratura transtrocanteriana teve início sob a raquianestesia associada a uma leve sedação. Nos primeiros minutos, no entanto, o anestesiologista notou que a pressão arterial começou a cair, de uma maneira sustentada. As mãos do paciente ainda estavam mais frias, e a primeira hipótese foi que o bloqueio simpático exagerado, que é super comum em idosos, tivesse acontecido. A conduta habitual seria a reposição com líquidos e vasopressores leves, mas algo naquele caso parecia fugir do padrão. Sem perder tempo, o anestesiologista pediu o ultrassom novamente e usou o probe setorial agora sobre o epigástrio, buscando as imagens do coração. Na tela apareceu um ventrículo que batia com dificuldade. As câmaras estavam extremamente dilatadas e a veia cava inferior não colapsava. Sinal claro de que o problema não era a falta de volume. Ao mesmo tempo, a avaliação pulmonar mostrava linhas Bs nos 2 campos. O pulmão já estava congesto. Era como se o coração do seu Joaquim pedisse por ajuda. Em vez de insistir em mais volume, o anestesista iniciou uma infusão de dobutamina. A resposta foi imediata. A pressão estabilizou, a respiração desacelerou e o paciente voltou a corar levemente. A cirurgia continuou, agora sob uma vigilância ainda mais atenta. Mais tarde na UTI, o ecocardiograma confirmou o que o ultrassom à beira-leito havia sugerido. Seu Joaquim tinha uma disfunção cardíaca importante e silenciosa até aquele momento. Provavelmente, esta era a causa da fadiga crônica que ele atribuía à idade. E para discutir esse caso, hoje a gente convida o Dr. Rafael Romaro, anestesiologista do SMA, da São Paulo Serviços Médicos de Anestesia. Muito obrigado por aceitar participar do nosso Café com Anestesia. Obrigado pelo convite, pessoal. Sou o Dr. Rafael Romaro, trabalho na São Paulo Serviços Médicos de Anestesia. Estou aqui com vocês hoje, com o pessoal que está ouvindo aí de casa, no carro, no trabalho, tomando seu cafezinho. A gente está tomando um cafezinho aqui também. Vamos discutir um caso hoje, o caso do seu Joaquim. Espero que gostem.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do caso, né? Como que vocês acharam que foi o desempenho do colega, hein? Desse anestesista que estava conduzindo o caso? Será que se fosse seu plantão, você teria feito a mesma coisa? Acho que é isso um pouco que a gente quer discutir aqui, Rafa. E contar com a tua experiência, né? Para entender um pouquinho se a gente pode aprimorar a nossa condução anestésica. Aproveitando, você que está aí ouvindo a gente, acompanhando a gente, manda sua opinião sobre o caso, comenta aí nas nossas redes sociais, manda sugestões, inclusive, de novos casos, para a gente poder discutir nas próximas sessões. Bom, então vamos lá, Rafa. Queria começar a nossa discussão aqui. É, Nesse caso do seu Joaquim, o anestesista que estava conduzindo o caso, ele optou por usar o ultrassom, né? Quando ele detectou que tinha algo que estava chamando a atenção dele, que estava fugindo um pouco do normal, mas na verdade até antes ele já usou para puncionar o acesso venoso desse doente que já foi Sim, desafiador, situação que não é muito rara nos pacientes de mais sem dúvida, idade, sem dúvida. né? É, Você teria feito a mesma coisa? Como é que é isso na tua prática quando você vê que um paciente tem uma punção de acesso venoso difícil? Olha, o ultrassom é super bem indicado nesses casos, né? A gente, como anestesista, tendo ultrassom disponível no centro cirúrgico, você detectar que o paciente tem veia periférica difícil, de difícil punção, utilizar a ultrassom para guiar e ser mais certeiro, mais preciso, garantindo uma experiência melhor para esse cliente, menos punções, é super bem indicado. O anestesista está de parabéns de ter feito isso, detectou. A gente, assim, na prática do dia a dia, a gente tem algumas outras opções, né? A gente poderia tentar mais de uma vez, tentar com gelcos menores, pedir por ajuda de outro colega disponível, ou até mesmo uma indução inalatória, e tentar com o paciente dormindo e as veias um pouco mais vasodilatadas, a gente conseguir uma punção. Mas a indicação de utilizar o ultrassom está super bem feita. Ele foi certeiro, foi de primeira, pegou uma veia até mais calibrosa e com sucesso, né? Pacientes idosos, idosos frágeis, oncológicos, que já passaram por quimioterapia, crianças, bebês, pacientes obesos, todos esses pacientes têm veias periféricas mais difíceis da gente acertar de primeira tentativa. E a nossa primeira tentativa é o nosso primeiro contato, muitas vezes, com o cliente. Logo após o pré-anestésico, é o nosso primeiro contato, é o nosso cartão de De boas-vindas, visita. cartão de visita. E às vezes o paciente fica chateado de você ter errado a veia na primeira tentativa, ou, mas a outra cirurgia conseguiram. Ou então quando o paciente já traz para você, foram várias picadas nas últimas cirurgias, você teria como fazer diferente? E você se planeja, né, para tentar acertar de maneira mais rápida e precisa. E Então, olha que interessante, porque a gente tem um processo de experiência de todos os pacientes dentro da SMA. E a gente manda para eles dizerem o que tem, né? Se eles gostaram, se eles não gostaram, eles dão nota para NPS. E as duas maiores críticas que a gente tem, os dois principais fatores desses detratores é venóclise difícil e falta de comunicação. E normalmente uma coisa está ligada à outra. acredito. Então é muito importante, assim, é onde você fala assim, cara, você tem que dar um olhar muito mais importante àquele processo da venóclise, né? E mesmo seguindo as diretrizes, a gente vê que as diretrizes falam assim, tente 2 vezes, depois solicite por ajuda, e aí só depois eles colocam lá ultrassom. Mas a gente tem que ver que as diretrizes, elas são feitas principalmente para No geral, né? ditar a conduta como um Se todo, o né? paciente já Sim, me fala que foi difícil, sim, que ele já teve múltiplas punções prévias, por que não já Já usar um pula. dispositivo que pode me Exato. ajudar? E tem uma outra coisa legal que a gente fala pouco quando a gente fala do uso do ultrassom para venóclise periférica. Principalmente nesse paciente que vem com a história, né? De, eu tive múltiplas punções, ou doente crônico, que precisa tomar remédio intravenoso muitas vezes, repetidas vezes, que a gente até consegue visualizar a veia, mas que você não consegue na hora que vai ter funcionar, você não tem o refluxo, você não sabe se a veia está pérvia ou não. A gente consegue, inclusive, avaliar a perviedade da veia, se tem fluxo ou se não. Então, nessa situação, mesmo que a veia seja visível ou palpável, nesses casos específicos, que o paciente já até te dá a dica, o ultrassom sim, pode sim. ajudar, né? Você pode colocar um Doppler ali no ultrassom, se tiver Sim. esse artefato no seu equipamento, e ver se tem fluxo. Realmente é super adequado. E eu sempre falo para os residentes lá do nosso serviço que o procedimento mais difícil do anestesista
é a venóclise, é a punção periférica. Porque às vezes você está vendo a veia e você erra. Uhum. E o paciente ainda está acordado. Na grande maioria das vezes, o paciente ainda está acordado. Sim. E aí fica hematoma, você já fica mais nervoso para começar a sua anestesia, sua técnica. O cirurgião muitas vezes está vendo. E, infelizmente, por mais habilidoso que nós sejamos, ou que seja o anestesista que está conduzindo o caso, pode acontecer, Claro. Pode, claro. né? Quem nunca perdeu uma veia? Não é um erro. Eu acho que isso é importante, porque pode ter algum paciente que está acompanhando aqui a gente e fala, mas é verdade, fizeram errado em mim. Muitas vezes, eu como paciente, com colegas, amigos que estavam me anestesiando, eu não tenho as veias mais fáceis do mundo, né? Dá pra ver. Vocês que estão aqui mais pertinho. Não conseguiram funcionar de primeira. E eu tenho a mais absoluta certeza que era a pessoa mais competente do mundo que estava ali tomando Sim. conta de mim, mas às vezes o jejum, a temperatura fria da sala de O cirurgia, frio, né? O frio é... tudo isso parece que vem para dificultar, né? Vem. Ô, Rafa, eu queria perguntar outra coisa, né? Claro que a gente está vendo esse caso e a gente vê uma condução que, no mínimo, ela é diferente do que a gente vê no dia a dia. E a gente vê uma mistura de uma técnica super antiga, que é uma raquianestesia, com a utilização do ultrassom para ver para ver se teve algum problema cardíaco relacionado. O que você acha dessa junção de técnicas? Como é que você vê? Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque a gente une uma técnica consagrada na história da anestesia, que é a raquianestesia, uma técnica absolutamente consagrada no Brasil e em todo o mundo, das diversas maneiras que você pode utilizar na hack, e excelente técnica para o quadril, principalmente, para diversas cirurgias, diversos benefícios na literatura. Mas para o quadril, por exemplo, teve uma revisão da British Journal em 2022. Eu tinha um ano de formado da residência, saiu essa revisão. Diminui internação, tempo de internação hospitalar, diminui incidência de doença renal aguda, diminui trombose, diminui dor no pós-operatório. Então, a raquianestesia para o quadril é totalmente consagrada. Mas esse anestesista, ele merece o parabéns, porque ele percebeu, e só dele perceber que tinha algo diferente no paciente, unindo tanto a parte cardiovascular, que o paciente estava deteriorando hemodinamicamente, e perdendo o fôlego respiratório, ele foi avaliar o coração, já que o ultrassom estava ali, tinha o probe setorial, e ele foi direto no subtifoidiano. Então, esse anestesista, realmente, ele utilizou uma técnica consagrada e antiga, com uma técnica moderna, mas que eu acredito que no futuro vai ser do nosso dia a dia, tá? Utilizar cada vez mais o POCUS, né, que é esse ultrassom beira-leito, point of care, nos nossos pacientes, vai ser uma prática cada vez mais costumeira para a gente anestesista. A gente vai ter que se adequar a isso e aprender, se tornar experiente em utilizar esse equipamento. Ele utilizou a janela substifoide, avaliou a veia cava, viu que não colapsava a respiração profunda. Quer dizer, a volemia estava ajustada, né? Não paciente era tava esse o cheio problema. volemicamente. Então, assim, por mais que tinha um bloqueio simpático da RAC, não era um bloqueio causando um choque distributivo. Sim. Era um bloqueio adequado. Porém, o coração desse paciente, depois ele conseguiu ver, já tinha uma disfunção cardíaca. Uhum. O coração estava sofrendo. E aí depois ele foi em cada um dos lados do hemitórax e do pulmão, ali no segundo espaço intercostal, você já vê que está mais alto, né, a condição de congestão. Ele viu linhas B. Então, as linhas B, se você passar de 3 linhas B na sua imagem, 90% de sensibilidade e especificidade para congestão pulmonar, né? Então, tem líquido extravascular pulmonar. E esse anestesista detectou isso. Então, imagina se ele não tivesse feito essa abordagem, o quanto de volume ele não tinha dado a mais para esse paciente. Achando que estava corrigindo o problema e, na verdade, ele só ia piorar a situação. Ia estar mais congesto ainda. O paciente está hipotenso, então vou dar volume, vou fazer um pouquinho de vasopressor, que nesse paciente pode aumentar muito a pós-carga e dificultar mais ainda a ejeção ventricular, né, para débito cardíaco. Então, o ultrassom, nesse caso, foi determinante para ele, o POCUS, né, o ultrassom cardíaco, para ele acertar na condução. A gente, na nossa prática, eu tive um caso lá no Hospital de Ponta, aqui em São Paulo, que a gente trabalha, e era uma paciente com hipertensão pulmonar conhecida no ECA.
E assim que ela entrou na sala, ela ia operar uma neurocirurgia. A gente fez um ultrassom beira-leito, inclusive salve Juliano e salve Thales, ex-residentes nossos, se formaram em março agora, estavam com a gente, estavam comigo lá na sala. E a gente decidiu, a gente detectou, o VD já estava sofrendo um pouquinho, era 70 de pressão sistólica pulmonar, e a gente decidiu por começar uma nebulização com milrinona para ela. Além de manter ela eupneica, evitar hipercapnia, medidas para hipertensão pulmonar. Por quê? Talvez se a gente não tivesse se atentado a checar o eco prévio, o cirurgião não passou essa informação para a gente, o paciente também não sabia informar. E a gente não visse que o VD já estava em um pouquinho de sofrimento, já tinha até uma insuficiência tricúspide, voltando um pouco para o átrio direito, a gente não tinha feito essa técnica. E aí, assim, não dá para a gente saber se ela foi bem, porque a gente utilizou uma milrinona inalatória, a gente fez medidas para hipertensão pulmonar, ou se ela já ia bem. Mas pode ser que, assim... Melhor não pagar para ver. Né? Se a gente deixa ela desaturar, se a gente deixa ela reter CO2, imagina, ela pode ter uma parada cardíaca logo após a indução. Sim. Em pacientes graves. Então, eu acho, eu digo que eu tenho quase certeza que o ultrassom veio para ficar, principalmente o ultrassom focado na parte cardíaca dos pacientes. Deixa eu perguntar uma coisa, Rafa. Muitas vezes a gente está usando point of care no nosso dia a dia, como, por exemplo, o colega usou nesse caso. Mas você comentou uma coisa antes da gente começar a gravar aqui que eu vou trazer para a pauta. A gente muitas vezes vai lá, faz o exame, avalia, muda a conduta direcionado nos nossos achados, mas não escreve, né? Você documenta toda vez que você usa ultrassom como point of care? A gente acabou de conversar sobre isso porque, na verdade, se você não documentar, é pouca chance de você dizer que foi feito, né? Exato. Por exemplo, nesse caso eu não documentei, a gente não chegou a escrever no prontuário, realizado, ultrassom prévio à indução anestésica cardíaca. Por que será que a gente não escreve? Eu acho será que a gente está fazendo um pouco de... A gente acredita que está fazendo um pouco de ciência e não alguma coisa consagrada? Porque a gente escreve todas as vezes que a gente faz uma hack. Sim. Quando a gente faz ultrassom, a gente não descreve. Será que tem ainda esse olhar, assim, mais pro... eu estou fazendo ciência e não realmente entregando valor? E é isso que você fez, né? Você entregou valor ali naquele momento. É um valor pouco palpável, né? Mas que quando vai tudo bem, a gente aceita que talvez tenha sido por isso. E toda vez que a gente utiliza esse artefato, a gente agrega segurança. Mas eu sempre tento agora com a residência, cada vez incentivar que o residente tenha mais contato com o prontuário, que ele escreva mais, que ele leia mais o prontuário. Porque primeiro tem informações preciosas. Inclusive isso eu aprendi com uma equipe que a gente está trabalhando lá no HCOR, que uma das assistentes sempre me fala, está escrito no prontuário. E aí eu vou lá checar o prontuário, vou ler e está escrito no prontuário. As informações estão lá. O pneumo dessa paciente com fibrose pulmonar, escreveu no prontuário o que ele queria da anestesia. Então você vai lá e vê o que ele escreveu. Mas poucos anestesistas usam o prontuário para escrever o que fizeram. E a gente faz coisas brilhantes no nosso dia a dia. Sim. Anestesistas com que a gente trabalha, fazem das técnicas mais apuradas que a gente tem. A gente são responsáveis, muitas vezes, por boa parte do desfecho pós-operatório desse paciente. O que a gente segura de procedimento em pacientes cada vez mais graves que a gente opera no dia a dia, porque a nossa tecnologia avança, então a gente avança também um pouquinho para cima do risco, né? Porque a gente se sente mais seguro. Mas isso é totalmente verdade. A gente teria que escrever mais e cada vez mais até para a nossa segurança. Bom, então fica aqui pra gente, para quem tá acompanhando a gente aí, a nota mental, né? Sim. Quando a gente usar o ultrassom point of care, vamos lembrar de relatar isso, de documentar isso para o nosso paciente. Descrevam. Rafa, me fala uma coisa. A gente falou aqui muito do manejo intraoperatório. Depois a gente vai voltar um pouquinho ainda para o intraoperatório. Mas esse paciente, era um paciente idoso, sabidamente de alto risco, não tem outros grandes critérios, mas só pela descrição do paciente já dá para ter aquela imagem, né? Já dá para a gente visualizar um velhinho frágil. Sim, com certeza. Que muitas vezes não foi uma surpresa ele ter algum grau de déficit cardiovascular. Será que o uso do ultrassom point of care tem algum espaço no pré-operatório? Você usa isso hoje no teu dia a dia? Você vê que tem espaço? Como que é o papel do point of care no pré-operatório? É fundamental, eu diria. Todo paciente que for borderline ou limítrofe, ou como o caso do seu Joaquim, 84 anos, fratura de fêmur,
E primeiro que ele já merece um ecocardiograma formal. O nosso ultrassom não vai substituir o ecocardiograma com todas as medidas, os cardiologistas estudam para isso e fazem a melhor avaliação. Mas a gente tem uma foto, uma imagem, dados a mais que vão agregar na nossa anestesia, vão mudar ou não a nossa técnica. Vão, inclusive, se o paciente tiver um coração bom até para a idade, vão te abrir mais possibilidades de técnica. Talvez se ele desde o início soubesse que esse paciente tem uma disfunção cardíaca, talvez ele nem tivesse feito a hack. Ele fez porque ele não sabia, talvez ele já tivesse preparado uma outra técnica, uma outra abordagem, ainda mais quadril, né, que te dá várias possibilidades, né? Anestesia geral, bloqueio periférico, hack anestesia, peridural, ele podia ter assim. Optado por outros. Mas além disso, a gente teve também um outro caso, eu até discuti com a senhora sobre o uso de inibidores do GLP-1, e logo antes de um procedimento que era uma sedação, não era anestesia geral. Só para quem está ouvindo aqui, se tiver algum paciente, inibidores do GLP-1, nome comercial, a gente não tem conflito de interesse nenhum aqui, bem conhecido, Ozempic, Mounjaro, ou o nome da droga semaglutida, tirzepatida e por aí vai, tá bom? Só para vocês terem uma ideia que são drogas hoje amplamente utilizadas. Exatamente, a gente se depara cada vez mais com elas, e esse paciente estava utilizando, ele tinha jejum adequado, mas ele não tinha suspendido a tempo hábil, ia fazer um cateterismo, e a gente percebeu que o estômago dele estava cheio através do ultrassom point of care realizado. Foi realizado na manhã do procedimento, inclusive por radiologista, tá? Em conjunto do clínico que cuidava dele, nós da anestesia e o radiologista laudou estômago cheio, mais de 120 ml, conteúdo heterogêneo. Então, o point of care mudou conduta, né? Mudou conduta, e a gente postergou esse procedimento, não tinha urgência. Mas o point of care pode usar nesse aspecto, inclusive não só cardíaco, mas também gástrico, por exemplo. Avaliação de volemia, de repente, né? Antes de uma indução. Nossa, tem tantas possibilidades. Muitas possibilidades. Pacientes, quem está ouvindo, a gente já falou de avaliação de venóclise periférica, avaliação cardiológica, avaliação pulmonar, avaliação gástrica. Enviem esse episódio para o gestor dos seus hospitais, para que eles comprem ultrassom e deixem disponíveis. Porque nada adianta a gente falar isso se a tecnologia não estiver disponível para a gente. Sem dúvida. Precisa estar. Sem dúvida. Não tem jeito. Inclusive, eu diria mais, eu diria que o modelo que você comprar do seu equipamento transforma a sua avaliação para melhor ou para pior, porque você tem mais possibilidades de utilizar, a imagem fica muito melhor, enfim, outro dia a gente fez um exame de microbolhas para ver se o paciente tinha FOP com risco de embolia aérea paradoxal, embolia gasosa, com possível desfecho de AVC. Só fazendo um parênteses aqui, o FOP é forame oval patente. Forame oval patente. O paciente não tinha, mas a gente fez em sala com ele já anestesiado, só para saber se a gente ia ter um risco maior ou não. Isso foi... E olha a coisa mais interessante, quem solicitou foi o neurocirurgião. O próprio neurocirurgião que ia fazer uma cirurgia de tumor de fossa posterior, a gente estava com um eco transesofágico, a gente fez um microbolhas para detectar. Então, assim, às vezes a gente vai detectar patologias que o paciente até mesmo desconhece. Nós mesmos, e aí depois a gente vai seguir um passo a passo, indicar para um especialista e tudo mais. Eu queria fazer um parêntese em relação a esse exame rapidinho, principalmente do cardíaco, que são 5 Fs. Forma. Então, ele mesmo já viu o ventrículo dilatado, por exemplo, retornando ao caso do seu Joaquim. Então, forma, tamanho do coração e válvulas. Fluido, se tem derrame pericárdico, você coloca o probe, você consegue ver se tem um derrame pericárdico, esse paciente pode estar tamponado ou não. Às vezes ele já vem para você com noradrenalina, vasopressina, ou derrame pleural. Você coloca, você vê facilmente, vocês podem dar um Google nas imagens, ou buscar artigos em relação a isso, você consegue ver a imagem do derrame pleural. Flow, que é o débito, você consegue ter uma estimativa de débito com esse ultrassom. Feeling, se a veia cava está colabando ou não, se ela está túrgida, se ela tem mais de 1,5 cm, se ela colaba na inspiração profunda. E função. Então, são 5 Fs que você rapidamente avalia. Questão de 5 minutos também, você consegue avaliar e ver se esse paciente está... Como que ele está por dentro, basicamente. Ô, Rafa, e a gente já falou bastante aqui da utilização de ultrassom. Você acha que isso vai se tornar obrigatório para a formação de todo anestesiologista? Como que isso vai funcionar daqui para frente?
Você vê o mundo sem a utilização dele? Eu acho que cada vez mais ele será obrigatório, inclusive nos treinamentos que nós temos com os nossos residentes. Ele vai ser considerado uma competência para o anestesista. Anestesistas que fazem POCs, anestesistas que utilizam ultrassom no seu dia a dia. Assim como há tempos atrás, o Acho que a anestesista anestesia regional é que um bom fazem exemplo, né? bloqueio ou não fazem bloqueio. Inclusive, quando a gente vai coordenar o serviço no dia a dia, a gente escala aqueles que fazem bloqueio naquelas cirurgias mais dedicadas a isso, e outros, ou então um colega sai de uma sala para ajudar outro. Então, eu acredito sim que a realização desse POCUS, do Point of Care no beira-leito do ultrassom, vai se tornar... Eu não vou dizer aquela frase clássica que o ultrassom vai se tornar o estetoscópio do anestesista, mas eu diria que vai se tornar um belíssimo aliado, porque é um instrumento de decisão que você vai ter uma imagem para você tomar a sua decisão. Sim. Então, assim, para quem é residente, estiver ouvindo, espero que tenham vários residentes ouvindo, tá? Porque quem vai cuidar da gente também. Realizem colegas seus durante a residência. Ultrassom, além de imagens de nervos periféricos, vou fazer um canal doutor, tudo bem, mas faz uma imagem subcifoidiana também, faz um par external eixo curto, faz um par external eixo longo, faz um ápice com um probe setorial. Olha o pulmão, vê como Olha é o que tá. pulmão. Aprenda a ver imagens normais, né? A gente não precisa ir no caso ruim. Aliás, a gente não vai treinar no caso Exatamente. ruim. A gente tem que treinar no paciente que Exatamente. muitas vezes não vai ter a patologia para se familiarizar com a sonoanatomia, com as imagens, para depois, lógico, aplicar isso nos casos mais Sim, complicados. Né? Exatamente. Não treinem em urgências. Por Sim. favor, não treinem durante uma urgência. Durante a urgência, é bom que a gente trate do paciente, mas treinar durante a urgência é difícil. A gente tem que treinar sempre antes. E cada vez que a gente perder a inibição e no dia a dia a gente realizar o exame num pré-anestésico num paciente que seja limítrofe, você ficou com um pouco de dúvida, como eu vou induzir esse paciente? Será que eu posso fazer hack? Talvez valha a pena você fazer um eco, mesmo que você ainda não tenha proficiência total, você vai adquirindo quanto mais você utilizar. Às vezes você vai escutar, olha lá, aquele anestesista está fazendo ciência ali. Ele quer aparecer, aquele anestesista. Mas não é só isso, você está tentando Está agregar. fazendo o melhor para o doente, né? E assim, usar novas tecnologias faz parte. Quando quem fala de inovação, né, gosta muito de falar que tem um gap entre a descoberta de uma inovação e a implementação dela, tem um gap de 17 anos. E essa tecnologia ela vai ter que sobreviver a um período aí que acontece no meio que o pessoal chama muito de Vale da Morte. Por vários motivos, inclusive a descrença, mesmo tendo evidência científica que tem benefício. Então isso aí faz parte. Nós vamos ter que ouvir, continuar utilizando, porque é o melhor que a gente pode oferecer para o nosso doente, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Rafa, me fala uma coisa. Nesse mesmo paciente, no seu Joaquim, identificaram linhas B na avaliação ultrassonográfica do pulmão. E além disso, a veia cava dele não estava colapsando, o que mostra pra gente que ele estava adequado do ponto de vista volêmico. E essas linhas B pulmonares, o que esses dois achados estão falando pra gente? Como que eles direcionam conduta? As linhas B, quando você faz ultrassom pulmonar, você encontra linhas B, são linhas verticais na sua imagem. Mais de 3, elas têm uma sensibilidade de 90% para especificidade de 92% para congestão pulmonar, ou seja, líquido extravascular pulmonar. Então, esse paciente já estava se tornando congesto. Não que ele estivesse fazendo um edema agudo de pulmão, ele não estava hipertenso, mas apesar de vasodilatado, ele já estava hipervolêmico, com extravasamento pulmonar. E a veia cava corrobora essa informação, porque a veia cava não estava colapsando, a veia cava estava túrgida. Estou dizendo assim, estamos cheios, inclusive estamos extravasando para o pulmão. Você viu a linha B, diferente das linhas A que são horizontais, as linhas B, então você praticamente tem certeza que esse paciente está fazendo uma congestão pulmonar. E aí das duas, se você continuar dando volume, a chance de você ter que entubar esse paciente para garantir que ele ventile adequadamente e sature é muito alto. E aí talvez ele fosse até para UTI entubado. E por que está acontecendo isso? Tão rapidamente ele foi ao coração. E ele viu, nós temos uma disfunção cardíaca. O coração está dilatado, o coração não está batendo, o coração está apanhando aqui. Sim. Então, o inotrópico pode ajudar a dar uma forcinha. Pode ajudar. E isso acontece também, às vezes, com pacientes que têm não só disfunção sistólica, mas pacientes que têm uma insuficiência cardíaca
de fração de ejeção normal, a famosa ICFEM, com uma disfunção diastólica. E aí, se ele já tiver Muito comum nos avançado, idosos, né? muito comum nos idosos, mas se ele já tiver avançado um grau 3, ele tem um coração restritivo, que não tolera volume. Então, por mais que a gente achou que ele estivesse desidratado, com as veias secas e tudo mais, o coração dele não tolera volume, o coração dele tem déficit de relaxamento. Então, quanto mais volume você dá, fica no pulmão. Muitas vezes. Sim. E só aproveitando, né, e puxando a bola para o nosso lado, porque é um estudo que eu participei, o Dr. Bruno Tonelotto, que não está aqui com a gente, mas tenho certeza que está ouvindo a gente, que é nosso sócio, né, dentro da São Paulo, desenvolveu dentro da tese dele um estudo que avaliou e conseguiu identificar as imagens típicas pelo ultrassom de hiperdistensão pulmonar. Então, quer dizer, eu consigo ver congestão, hiperdistensão, coisas que a gente não tinha nenhum tipo de monitorização até bem pouco tempo atrás. Então, o ultrassom ele está sendo uma ferramenta cada vez mais útil e a gente está descobrindo cada vez mais como utilizá-lo melhor e descobrindo cada vez mais sinais típicos de diferentes condições. Então, acho que fica aí a sugestão e a dica para incentivar a gente a pesquisar, a usar cada vez mais e conhecer cada vez melhor esse recurso, né? Sem dúvida. Inclusive, agora, sabendo disso, eu vou pedir para o Bruno me ensinar a identificar sinais de hiperinsuflação com A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link do artigo, porque aí quem quiser dá uma olhadinha. Maravilha. E o link do episódio do Bruno, que ele vai voltar agora também na segunda temporada. Excelente, excelente. Ô, Rafa, e para fechar, se algum paciente que esteja nos ouvindo deixa uma mensagem sobre o uso da ultrassonografia pelo anestesista, com foco na segurança do paciente, né? Qual que é a mensagem que você dá? Porque apesar do Café com Anestesia ser desenhado para conversar com anestesiologistas, a gente sabe que tem muitos pacientes que se interessam. E é interessante a gente colocar esse ponto aqui também para eles, né? Voltado para eles. Sim, excelente pergunta. Eu diria que o nosso ultrassom, o nosso focus, né, focado no coração, ele não substitui o ecocardiograma do cardiologista, como eu mesmo já falei antes, mas ele agrega muito ao seu exame físico, à sua avaliação pré-anestésica do seu caso e, além disso, soma vínculo com o seu paciente. Então, se um dia um paciente lúcido chegar para mim e falar assim, você pode puncionar minha veia com ultrassom? Olha, eu vou ficar muito feliz esse dia. Mesmo que a veia dele seja visível, fácil. porque é sinal que ele está preocupado com o desfecho dele. E eu vou dizer, o ultrassom agrega segurança, melhora o seu desfecho. Inclusive na sua experiência, porque imagina, por exemplo, se o seu Joaquim tivesse sido entubado com uma reposição volêmica de 2.000 ml e não feito ultrassom, não ligado à dobutamina, ele tinha ido para a UTI e ficado 2 dias lá. Isso é uma experiência. Agora, olha o que aconteceu com o seu Joaquim. Seu Joaquim foi feito ultrassom, detectada a disfunção cardíaca, inclusive ele vai tratar isso para o longo prazo da vida dele. No dia ele foi para o quarto, no dia seguinte ele ficou em pé e no outro dia ele foi de alta para casa, a critério da ortopedia, sem complicações. Essa é outra experiência. Então, com um exame... A gente fez a diferença, a gente fez um diagnóstico que permitiu que ele iniciasse um tratamento que vai melhorar o desfecho dele, não só daquela cirurgia, mas da vida. Exatamente. Então, assim, para pacientes, sempre tentem se preocupar com o que será feito dentro do hospital, com o seu procedimento, com quem irá lhe atender. E para nós, anestesistas ou médicos em formação de anestesia, treinem, usem, façam, percam a vergonha, conversem com o seu paciente. Posso fazer um exame aqui para a gente ver como é que está o seu coração? Conversa com o seu cirurgião. Olha, esse paciente está usando Nora, esse paciente teve isso na outra cirurgia, esse paciente toma várias medicações para o coração. Posso dar uma olhada como é que está esse coração? E cada vez mais a gente vai aprendendo a utilizar esse equipamento tão vantajoso. A gente Muito tem que bom. incorporar na nossa prática todas as novidades. E assim, se a gente for ver temporalmente, não faz tanto tempo que o ultrassom está disponível. Então, nós ainda estamos realmente nessa curva de aprendizagem, descobrindo, aprimorando as técnicas e incorporando no nosso dia a dia. Então, acho que é algo novo para todo mundo. E é importante todo mundo colocar no radar aí o seu desenvolvimento, sua formação, o seu aprimoramento com o uso
e o uso mais frequente, que quanto mais a gente usa, Sem dúvida. mais a gente vai se aprimorando e indicando e tirando mais proveito das informações que a gente acha. Com né? certeza. Perfeito. Eu diria que tem workshops para serem feitos, tem o curso ET, módulo 1, módulo 2, eu mesmo fiz, indico, recomendo da SBA. Tem a prática no dia a dia com colegas experientes no serviço ou em outros serviços mesmo que já façam, que você tirar dúvidas. E sempre tem uma responsabilidade de, em qualquer dúvida, tentem consultar ou identificar um outro colega mais capacitado para você não tomar a responsabilidade de uma coisa que talvez você não tenha certeza absoluta. Eu acho que esse ponto é bem importante, né? Porque a gente não vai substituir os Exatamente. cardiologistas Não, fazendo o de exame. maneira A gente não nenhuma. vai Não é nem essa substituir ideia. os radiologistas fazendo o exame. Né? É uma ferramenta que vem para agregar. Então, é mais uma ferramenta de utilização para a gente. A gente não vai competir com eles, né? A gente está trazendo uma ferramenta a mais para cima da mesa que vai trazer desfecho positivo para os nossos pacientes. Perfeito, perfeito. E quanto mais a gente investir em nós mesmos, né, mais valiosos a gente se tornar, melhor para o paciente, melhor para o serviço que você faz parte, melhor para todo mundo, melhor para você mesmo. Nunca deixam de investir em si próprios. Rafa, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer conversar com você aqui e deixa esse espaço aqui para você se despedir da gente e até a próxima. Eu que agradeço, foi sensacional bater esse papo aqui com vocês, espero somar cada vez mais. Semana que vem estamos na aula, dando aula para os residentes, né, com a doutora Cláudia, segundas-feiras, e é isso, pessoal, estamos disponíveis, espero que tenham gostado, vocês que nos ouviram durante esses 35 minutos, muito obrigado. Muito obrigada, Rafa. Eu esqueci de falar da credencial mais importante do Rafael. Ele foi nosso ex-residente, nosso preceptor dentro do serviço. Então, assim, não é à toa que ele está aqui conversando com a gente, né? Ele gosta de compartilhar um pouquinho, de ensinar um pouco do que ele sabe. Então, muito obrigada mais uma vez, Rafa. Espero que vocês que estão aí acompanhando a gente tenham gostado do episódio. Então, comenta aí, deixa uma notinha pra gente. Não esquece de seguir o perfil do SMA Anestesia em todas as nossas redes sociais e acompanhar nossos próximos episódios, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, também comenta aí para a gente poder contemplar isso nos nossos próximos episódios, tá bom? Muito obrigada e não esqueçam de seguir a gente, é @SMA_anestesia. Tchau, gente. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Obrigada. pessoal. Obrigada, Rafa.